Conexão Verde está no ar. Conexão Verde é um programa da TV Polo que vem nos últimos meses falando sobre ciência, tecnologia e meio ambiente. Hoje nós discutiremos a parte energética e vamos trazer um profissional da área, hoje Ricardo Manuel. Ricardo é empresário da área de energia solar, instrutor do Senai, e ele veio conversar conosco para explicar, falar um pouquinho mais, para a gente começar a entender as questões energéticas, coisas muito importantes na nossa vida e que a gente acaba discutindo a parte financeira. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Conexão Verde. Eu queria que você se apresentasse. Muito obrigado. Hein? Ô professor, eu que agradeço o convite e me sinto honrado aí, né, por poder falar um pouquinho da área de energia solar. Então, eu sou o Ricardo Manuel, eu sou professor no Senai e há 4 anos empreendedor no ramo de energia solar. Então, eu iniciei, né, essa parte empreendedora com 2 ex-alunos numa sociedade e hoje eu estou aí com a SPS fazendo instalações, tenho parcerias, né, com ex-alunos e nós estamos aí instalando sistemas, fazendo manutenção. Então, o mercado de energia solar é um mercado amplo e nós vamos falar um pouquinho disso hoje à tarde. Esse mercado, a gente, por exemplo, eu que sou mais antigo, eu lembro que antigamente a gente falava assim, olha, por exemplo, eu vou montar um sistema solar na minha casa, mas eu vou gastar um carro popular. E isso eu falo lá em 2001. Hoje, o custo para isso, como é que está? Diminuiu? Vale o investimento? Você como empresário, né? O que você tem percebido? Você acha que esse é um mercado promissor? Não, com certeza, professor. Eu vou pegar uma fala sua, né? Uhum. Investimento. Né? Então, energia solar é um investimento. Quando a gente olha para trás, né, realmente os equipamentos, alguns anos atrás, eles eram equipamentos caros e realmente só aquele pessoal mais elitizado que tinha acesso a essa tecnologia. Porém, hoje o custo do equipamento ele está reduzido. É óbvio que ainda, como nós falamos, é um investimento a médio e longo prazo. Então, hoje é mais acessível, né, para todos. Existem linhas de crédito, né, outras formas de acessar esse tipo de energia verde. Então, assim, energia solar hoje é um investimento assim, viável, né, é um negócio viável. Então, aquelas pessoas que, né, às vezes têm receio ou acham que é muito caro, né, hoje o equipamento ele é mais acessível. A gente fala hoje em energia solar com taxas altíssimas de energia, né, que a gente paga por serviços energéticos. Geralmente a matriz energética nossa está relacionada a hidrelétricas e tudo mais, e a gente começa a pensar aí no mercado que eu vejo em plena expansão, né? Eu não sei como é que está essa questão, mas também tem algumas taxas e legislações com relação a isso, né? Sim. Aqui no Brasil, né, nós temos a nossa matriz energética proveniente da base hídrica. Então, nós já temos uma matriz energética renovável, né? Porém, quando nós falamos da energia solar, né, quando eu comecei com esse negócio, a energia solar ela estava ainda atrás da eólica. Hoje, 27%, 28% da nossa matriz energética já é proveniente da energia solar. Então houve um crescimento muito grande e nosso país ainda tem um potencial para avançar ainda mais com esse tipo de energia. Então, quando nós falamos de transição energética, energia verde, a energia solar é uma das matrizes que vai aí alavancar, né, essa mudança da nossa matriz energética. Porém, como foi mencionado, ainda existem alguns, né, obstáculos, digamos assim, que precisam ser ultrapassados. As pessoas precisam ter um pouco mais de entendimento quando a gente fala principalmente das taxas. A 14.300, né, que o pessoal chama de taxa do sol. Muita gente ainda não entende o que é. A gente está taxando a luz solar. Pois é, né? E não é isso, né? Na verdade,
a 14.300, ela entra em uma das componentes da nossa tarifa de energia, que é a TUSD. Então, só para explicar um pouco mais de forma didática, né, para aqueles que não têm conhecimento técnico, quando nós pagamos lá os kWh mês, nós pagamos duas componentes, que é a TUSD, a parte da distribuição de energia, e a TE, que é a parte de geração. Então, quando eu tenho um gerador de energia solar, essa parte da tarifa de energia eu não pago, ok? Então, mesmo com a 14.300, o negócio solar ainda é viável economicamente. Por quê? Porque eu só pago essa transferência de crédito porque na maioria dos consumidores, as pessoas durante o dia estão trabalhando, eu estou exportando essa energia para a concessionária utilizar em outras unidades consumidoras e eu utilizo a rede da companhia como o meu armazenamento, o meu banco de baterias. Uhum. É claro que esse mercado, ele tende a ir para um sistema híbrido, onde eu tenho acesso à rede da concessionária e eu tenho lá no local de geração baterias para armazenar esse excedente de energia. Então, a energia solar, prioritariamente, ela vai atender as cargas que estão ligadas na residência, na unidade consumidora, e todas essas cargas alimentadas eu vou exportar o excedente. Essa exportação, né, eu posso jogar na rede da CPFL ou da concessionária local ou armazenar num banco de baterias. As baterias, elas têm evoluído bastante, então já é uma realidade o sistema híbrido. Você tem umas baterias em casa para armazenar essa energia na própria casa em vez de mandar para o sistema. Perfeito, que aí você diminui a troca com a rede da concessionária, diminuindo aí essas tarifas. Então, como eu havia mencionado, é uma tendência do mercado nós instalarmos agora sistemas híbridos, né, por conta aí dessa troca com a rede da concessionária. E tem sido um tema, né, recorrente em todas as cadeias da energia solar, entre integradores, fabricantes, e tem avançado bastante. Tem avançado bastante. Tem avançado bastante. Eu vi outro dia um programa, né, falando Planeta Energia, e justamente sobre energia solar, e aí ele comentava sobre a evolução dos equipamentos utilizados para absorção dessa energia solar, e tinha até telhas que já vinham com sistemas, sim, placas tipo filme que são instaladas, coladas na parede. Como é que está chegando isso no mercado? Isso ainda está longe? Como é que você enxerga isso? Né? É uma pergunta maravilhosa, André, porque quando nós falamos de tecnologia, a tecnologia solar, ela tem avançado assim de uma forma que hoje nós temos aí um portfólio enorme de possibilidades para a utilização dessa energia. É claro que hoje a própria arquitetura, né, a própria concepção dos novos edifícios, dos prédios, das casas, elas já vão verificar essa parte de eficiência energética. Então, quando nós falamos, por exemplo, a orientação do telhado para o norte, ela vai, né, colaborar com a geração de energia solar. Então, isso já está sendo verificado na construção. O aproveitamento da luz natural, outras questões com relação à eficiência energética. E quando nós falamos, por exemplo, né, de aplicações em edifícios que já estão construídos, no CREA de Santa Catarina, a parte dos brises, elas são todas feitas de módulos fotovoltaicos. Então, para minimizar, né, o efeito da irradiação, né, do calor no prédio, eles colocaram os brises, mas já aproveitam essa irradiância para gerar eletricidade. Então, é uma forma inteligente. Hoje nós temos várias aplicações. Então, o carport, que é o estacionamento com módulos solares. E quando nós falamos dessa tecnologia flexível, né, que você falou de colocar de repente no vidro, é uma realidade, né, porém
agora eu vou falar um pouco mais técnico. Essa tecnologia flexível, ela não tem um rendimento igual àquele módulo, né, que o pessoal chama de painel, aquele que que a gente chama de painel solar. Isso. É um módulo. O módulo, né? Módulo solar fotovoltaico. E aquela tecnologia flexível, ela não tem o mesmo rendimento, é claro, né? E quando eu faço um cálculo e aplico numa área grande, eu consigo também uma geração boa de energia. Mas as telhas, por exemplo, que você citou, né? Uhum. E quando nós falamos, por exemplo, de eficiência, a área útil que eu tenho da captação dessa irradiação, ela é fundamental para a transformação de energia. Na telha, ela é até bonita, eu já vi essa telha, inclusive, né? Nunca instalei, mas... Você troca só a telha quando dá um problema, né? E a única ressalva que eu faço são as conexões elétricas, né? Porque quando a gente coloca algo na telha, eu vou ter ali pelo menos 2 conectores por telha. Por né? telha, e aí é algo... E aí quando você coloca o módulo, você põe um por módulo. Né? E você abrange uma área maior. E aí você tem uma quantidade menor de conexões elétricas. Então, para manutenção, para... Eu vi o comentário. Muito mais tranquilo. Eu vi o comentário com relação à telha, porque ele fala da questão do peso do módulo em cima de um telhado que já foi previsto e tudo mais. E aí já vem com a telha. Mas eu vi que cada telha tinha as conexões. Então, né? e isso eu estou agora defendendo a minha parte. Como professor de eletricidade, nós sabemos que toda vez que você tem conexão elétrica, ali é um ponto a ser observado, um ponto de manutenção. Você acaba aumentando... um telhado inteiro. Aí é trabalhoso. Com relação ao peso dos módulos, é claro que quando nós vamos prospectar um sistema de energia solar para uma unidade consumidora, para uma casa, para um prédio, é algo a ser observado. Então, na visita técnica, além da parte elétrica da unidade consumidora, a gente vai olhar a estrutura do telhado, o tipo de telhado, para colocar o suporte correto, né? O pessoal chama suporte, mas o nome técnico é hook, né? Uhum. Então, se porventura, nessa visita técnica, for encontrada alguma patologia no madeiramento, algum problema de infiltração, algo que possa comprometer a estrutura, o cliente ele é avisado, né, que tem um problema estrutural ali que precisa ser resolvido antes de instalar o sistema solar, até por conta da responsabilidade. Então, quando a gente coloca, né, algo em cima do telhado, realmente a gente precisa se preocupar ali não só na geração de energia, mas na segurança da unidade consumidora e das pessoas, obviamente. É isso aí. Nós estamos aqui no Conexão Verde falando com o Ricardo Manuel, o empresário da área de energia solar. Ele tinha me colocado lá microempresário, né, para chamar atenção quanto a isso. Né? Nós vamos dar um intervalo, mas fiquem conosco. Você sabia que o Pix não tem taxa de cartão e foi criado aqui no Brasil pelo Banco Central? Pô, eu sei demais, tenho o maior orgulho disso. Pô, só recebo no Pix hoje em dia, tudo muito rápido, cara. Até um picolé na rua eu compro no Pix. Olha só em 2024, centenas de bilhões de reais de dinheiro que ia ser entregue em taxa de cartão foram injetados aqui no Brasil. Quem tá do lado do povo brasileiro tá do lado do Pix. Criado aqui do nosso jeito, o Pix é rápido, seguro e sem taxa. E o dinheiro fica no Brasil. Isso é soberania, meu povo. Eu tô do lado da verdade. E o governo do Brasil tá do lado do povo brasileiro. Conexão Verde está de volta. Nós estamos aqui com o Ricardo Manuel, empresário da área de energia solar. E a gente estava falando da questão do peso. E eu aproveito até para a gente começar a discutir um pouquinho, porque a gente está falando de algumas coisas boas e vamos continuar falando de coisas boas com relação à energia solar, mas também dos impactos, né? Os módulos, do que eles são feitos, essa questão, você falou da bateria, que a gente, acho que por baterias é o pior ainda, né? Então, como nós já sinalizamos, os módulos eles são feitos de silício, né? Silício dopado, então na parte facial do módulo nós temos excesso de elétrons e na outra face falta de elétrons, né? E toda vez que a gente tem um caminho fechado e a irradiação, a gente começa a ter a circulação de eletricidade ali. Então,
Com relação aos módulos, não existem assim muitas preocupações, por quê? Né? Qual que é a duração dele? A vida útil desses caras é em torno de 25 anos. E então tá. Quando a gente fala 25 anos, não quer dizer que o módulo vai parar de gerar energia. Ele vai ter um decaimento significativo e aí você vai precisar, né, talvez substituir alguns, enfim. Mas existe um processo de reciclagem com relação a isso. Existe hoje uma logística reversa, já existe uma cadeia para isso. Com relação aos módulos, tranquilo. Agora, a bateria nós sabemos que realmente ainda é um problema. Por mais que nós já tenhamos avançado com relação a armazenamento de energia, nós ainda temos alguns problemas que precisam ser tratados. É claro que dependendo do perfil de consumo, dependendo, né, de como essa bateria ela é instalada, hoje nós temos baterias estacionárias que têm uma durabilidade aí de 8, 9 anos e, de novo, né, depende muito da forma com que foi instalada, o local que ela está, né, instalada, a característica, né, da unidade consumidora com relação à carga e descarga. Então, como eu falei, avançamos bastante, mas ainda existem alguns problemas. Esse mercado de energia solar, a partir do ano que vem, isso já está acontecendo, vai ter uma virada de chave com relação ao sistema híbrido. Então, as pessoas que vão entrar, né, com o gerador nas suas unidades, vão pensar um pouco mais na parte híbrida com relação a essa troca com a rede que nós havíamos comentado, porque essa taxa ela é gradativa. Então hoje nós pagamos 60%, né, e ela tem aumentado a cada ano. E essa taxa da troca, produzir, mandar para a rede e depois captar de novo na rede. Então, quando né? você manda a energia, o valor do quilowatt é X, né? E quando você compra é X mais 1, né? Tá. X mais 2. Sim. Quando você pega de volta, na verdade, né? Então, o armazenamento, nesse sentido, ele é viável, ok? E dependendo novamente, né, do teu perfil de consumo, hoje o sistema híbrido ele te atende melhor. E aí seria ter as baterias em casa, começar a fazer o meu armazenamento. É claro que isso tudo precisa ser bem projetado, bem calculado. Mas a gente tem que estudar o negócio para entender melhor qual é o melhor perfil para cada consumidor. Né? Porque se você pega, por exemplo, um comércio ele tem a característica de gerar e já consumir aquela energia. E aí também depende do horário de funcionamento daquele local, então tudo isso precisa ser aí... Para quem é um grande consumidor, energia solar seria com certeza. Um grande viés com aí. Certeza. Eu vejo assim, por exemplo, eu tenho alguns amigos que hoje consomem, mas não tem os módulos, não tem o sistema, eles compram de uma empresa que tem lá como é que eles chamam? Uma fazenda solar, né? E esse é um modelo também de negócio. E é interessante porque você compra uma energia limpa, né, de uma fazenda verde e com um valor de quilowatt menor. Você só paga a transmissão, seria, isso, né? Porém, o gerador ele não é seu. Tá. É diferente do modelo de negócio que eu proponho. Porque a partir do momento que você tem o seu gerador, né, você não precisa comprar energia de ninguém. E o gerador eu tenho visto lá que você faz os cálculos, você adequa, tem toda uma orientação, faz seu aplicativo no celular, eu já vi um monte de coisa relacionada aí. Então, você vira um estudioso da área, né? É a solução completa. Então, não só, né, a venda, a instalação, mas o pós-venda que é importantíssimo. Então, hoje você consegue, através de um aplicativo, verificar a condição da sua usina, o quanto está gerando, o quanto que você está economizando. Para a parte de manutenção também nós utilizamos muito essa ferramenta, porque eu consigo visualizar módulo a módulo. Se tem um módulo, por exemplo, que não está dando um rendimento adequado, eu consigo atuar de forma mais rápida naquele ponto ali de problema. Então,
pós-venda ele é E hoje, importante. por exemplo, é um mercado em expansão. Tem crescido, né? Tem crescido. Como nós sabemos, esse impacto da 14.300, né, por conta da propaganda da taxa do sol, o mercado ele deu uma retraída, ele fechou um pouquinho ali por um período curto de tempo, mas agora, né, ele está retomando novamente. Então, a gente vem discutindo ultimamente muito essa questão energética, energia solar, energia verde, né, eólica. Eu até tinha comentado com você aí dessa questão da constância, né, da energia solar. E a energia solar, a energia eólica, quando nós falamos, por exemplo, do crescimento do país, do desenvolvimento, nós sabemos que para o desenvolvimento acontecer nós precisamos de energia. Então, é um caminho inteligente e interessante as renováveis, né? Por quê? Mesmo não tendo a constância, nós sabemos que o vento, ele durante o dia, ele vai ter velocidades máximas e mínimas, mas você vai ter dentro da matriz energética, dentro do todo, uma parcela importante de geração com a força dos ventos, assim como a solar. Se nós analisarmos, por exemplo, um gráfico de energia solar, nós sabemos que o ápice, né, o pico ali de produção de energia é ao meio-dia. Então, a gente não pode nunca associar essas matrizes que dependem, né, do sol, do vento, a uma energia constante como de uma pilha ou de uma bateria, ou aquela que nós temos na tomada, né? Então ela sofre lá uma variação. É claro que tudo isso, quando você fala, por exemplo, de uma unidade consumidora, como é que nós fazemos isso? Você me entrega um extrato de energia, né, a famosa conta de luz, e através dela eu vou verificar o seu perfil de consumo e vou customizar um gerador lá para atender aquela sua necessidade. Então, eu gasto 300 kWh mês, né, de energia. Eu vou prospectar um gerador, né, e eu vou verificar a orientação do seu telhado, eu vou verificar o tipo de módulo que eu vou colocar, a eletrônica, se é um inversor string, se é um microinversor, para também potencializar a geração de energia naquela unidade. E aí, de forma customizada, eu vou te dar lá um gerador que vai atender a sua necessidade. Então, como nós falamos, né, não dá para associar a utilização da energia solar, até porque vai ter dia que vai estar nublado, né? E aí eu não tomo banho? Como assim, né? Aí eu vou precisar usar a energia da concessionária da rede. Mas é um investimento que se paga, né? Se paga. Quando nós falamos de retorno, né, o payback solar, ele gira em torno de 5 anos. A gente considera um payback saudável 5 anos do seu investimento. Então, só para a gente fazer uma conta rápida aqui, né? Eu vou pegar o ticket médio, que é um gerador para uma família de 4 pessoas. Hoje você vai pagar em torno de 15, 16 mil reais num gerador já homologado, instalado. Já não é um carro popular, que aliás nem existe mais, né, um carro popular, né? Mas se você para pensar, né, uma pessoa que paga uma conta de R$400 de energia, são R$4.800 por ano, só que ninguém coloca isso na ponta do lápis. Na ponta do lápis no final do ano, né? E aí 3 anos você pagou o sistema, e aí você tem um gerador que vai te atender durante 25 anos, no mínimo 25 anos. E aí você vai economizar tudo isso, né? Então, é que nós brasileiros realmente... A gente vive o hoje, né? A pessoa, eu costumo dizer isso em aula, né? A pessoa que hoje tem 20 mil reais prefere trocar o carro do que investir, né, numa geração limpa, né, ajudar o meio ambiente, ajudar o planeta, prefere trocar de carro, infelizmente, né? Ou comprar um iPhone. Ou comprou, que nem agora virou um lobby, né, um carro elétrico. Pois é. Né? A gente tem uma das melhores tecnologias, que é o etanol, né? Pois é. Mas, né? O carro elétrico, eu já tive vontade de ter um carro elétrico, né? Porém, existem aí algumas questões com relação ao carro. A bateria é uma delas, né, que ainda precisa ser tratado, precisa melhorar. O pós também, né? O pós-utilização dessa bateria, para onde que vai essa bateria, o que vai ser feito.
Existem estudos, inclusive, de aproveitamento de bateria automotiva em sistemas híbridos, em sistemas solares. Eu não lembro agora a região do país, mas tem um professor que pegou uma bateria do BYD e colocou no sistema híbrido. E ele patenteou essa tecnologia, esse desenvolvimento. Isso, ele aproveitamento. Aproveitou a bateria, né, do carro. É claro que a bateria do carro ela tem aí outras propriedades, então ele teve que estudar a eletrônica, como ia carregar, enfim. Sim. Mas ele patenteou isso e a BYD, né, que é a montadora do carro elétrico, ela, né, foi atrás da patente. Então, é algo a ser pensado também, né? Então, depois que eu usei no carro, será que tem uma outra utilização, né? Antes do... Ou vai gerar mais resíduo. Isso não é um problema, né? Mas a tecnologia está aí, a gente gera o problema e a gente tem que gerar... Tem que gerar solução também, né? Solução. É óbvio. Deixa eu te perguntar, como é que está o mercado assim a nível nacional? Quais os estados que estão mais investindo mais? Assim, quando a gente fala da população, quem tem comprado mais uma energia solar? Existe uma comparação no mundo? Existe. Qual o país que investe mais? E qual a melhor região solar para nós? Né? Bacana essa pergunta. Desculpa ser mais amplo, mas... No Brasil, o estado que tem as melhores condições de geração de energia por conta da irradiação e por conta de temperatura é Minas Gerais. Tá. Minas Gerais reúne as melhores condições. Porém, o estado de São Paulo hoje, né, Minas Gerais já foi o primeiro estado brasileiro, né, a ter mais geração de energia solar, mas São Paulo já passou. Né? São Paulo hoje é o carro-chefe aí da energia solar. Tem um site, a AB Solar, que ele mostra, né, através do infográfico, as regiões onde a energia solar é mais aplicada. Então, só para que nós tenhamos uma ideia, as residências elas têm aí, né, uma fatia maior do que a indústria, por exemplo. Então, existem aí possibilidades, né, da energia solar na indústria, em prédios públicos, né, que também é muito tímido ainda. Então a energia solar ela tende a crescer bastante, né, no nosso país, até porque nós temos um território vasto, amplo e com uma irradiação excelente, né? Se tratando aí a nível mundial, o Brasil reúne as melhores condições. As melhores condições. Com certeza. Uhum. Ricardo, eu quero agradecer, né? Conexão Verde, a gente sempre tenta trazer aqui profissionais da área para discutir as coisas. Para mim foi muito enriquecedor. Obrigado, passa rápido. Com certeza. Mas eu quero que você faça a divulgação, né, do seu trabalho, como é que a gente encontra o Ricardo Manuel, qual que é a sua rede social, seu telefone. Legal. Deixe seus contatos aí para quem tiver interesse, conversar aqui com o Ricardo, né, fazer um orçamento, né? Então, fique à vontade, Ricardo, toda sua. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, acho que é muito especial estar falando de energia solar, é prazeroso e eu acredito muito na energia solar, né, nos benefícios. E se vocês quiserem saber um pouco mais, o @ProRicardinho, né, vocês me procurem lá e a gente vai aí... @ProRicardinho. Isso. Tá. E aí nós vamos... A nossa empresa é a SPS, se procurarem também no Google, né, a SPS está à disposição aí de todos para que nós possamos aí falar um pouco mais. Como é que está Cubatão aqui? O pessoal está procurando? Bastante. Cubatão nós temos muitos sistemas instalados, né? Então foi bom você perguntar porque é uma região, né, que às vezes o pessoal pensa, mas Cubatão instala energia solar? Bastante. Então nós temos muitos sistemas instalados aqui na cidade. Cubatão em evolução, é isso aí, gente. Conexão Verde fica por aqui. Obrigado, professor Ricardo. Valeu. Fechou? Ricardo. Fechado?